essa live Papo de Estradas. Hoje a gente está recebendo a Luísa Godoy, né? E eu não vou falar muito aqui, já vou passar a palavra aí para ela, né? A gente fez o convite aí para uns conteúdos aí bacana aí que ela tem para passar para a gente sobre pavimentação, sobre fadiga, ensaio de fadiga, né? E fala um pouquinho aí, Luísa, se apresente aí pro pessoal, quem é a Luísa Godoy, onde você estudou, como escolheu essa área de atuação e o que estudou aí nas pesquisas aí de mestrado, de doutorado, né? Certo. Bom, Sérgio, primeiro eu queria até agradecer o convite para estar aqui, né, dividindo um pouquinho do trabalho, de tudo que eu venho agregando aí ao meu conhecimento nos últimos anos. Eu comecei a fazer engenharia civil na Federal de Santa Maria, concluí o curso em 2013. Então foi lá que eu tive meu primeiro contato com estradas, né? Acho que o que me chamou mais atenção na área de pavimentação foi a questão do. Eu tive professores muito bons nessa área, né? Então eu acho que aquelas aulas eu até nem sabia que eu iria aprender tanto de pavimentação na graduação quanto eu aprendi. Eu sabia que tinha aquilo no currículo, mas eu não tinha ideia do quanto, né? Eu iria aprender lá. E, bom, naquela época eu já fiz meu TCC nessa área. Então, eu comparei, dentro da imprimação de camadas de pavimentos, o asfalto diluído com a emulsão asfáltica, que na época era um assunto ainda mais debatido, né, meio que assunto do momento. E foi onde eu desenvolvi meu TCC. Quando eu saí ali da graduação em 2013, já faz 7 anos, eu já fui trabalhar na iniciativa privada, né? E acabei indo trabalhar aqui em Porto Alegre, que é onde eu moro, numa empresa de supervisão de obras, estudos e projetos de pavimentos. E inicialmente eu trabalhei na parte de sinalização viária. Na época a gente fazia projetos para o DER do Rio de Janeiro, de sinalização, e depois de um tempo já nessa empresa eu parti para a área de pavimentação, que foi aonde eu continuei, né, até hoje. Então, fazia esses projetos para o DER, depois de alguns anos eu comecei a trabalhar em projetos do CREMA, do Rio Grande do Sul, que é Contrato de Restauração e Manutenção de Pavimentos, né, que a gente fazia para o DAIR aqui. E, bom, continuei na área. Nesse meio tempo eu já me interessei muito mais, né, queria aprender outras coisas, um pouco mais da teoria, por mais que eu gostasse muito da prática, do dia a dia do escritório, né, e foi aí que eu entrei no mestrado da URGS. Acabei entrando, já comecei meus estudos na área de trincamento, conheci o laboratório de pavimentação da URGS, que é onde eu estou até hoje, né? O meu orientador, o professor Jorge Cerati, que é uma das referências no Brasil no assunto, também o professor Lélio Brito, que é meu co-orientador, também outra referência no assunto no Brasil, quando se trata de pavimentos. Lá também conheci o professor Washington, que me deu um super apoio. E já no meu mestrado eu comecei a trabalhar nessa questão de análise de evolução do trincamento, propagação de trincas, e eu sempre gostei muito dessa parte dos ensaios, né? E foi aí que o professor Lélio me sugeriu da gente colocar para funcionar um ensaio de fratura em amostra semicircular, que é um ensaio que até hoje não, ainda hoje, né, ele vem se desenvolvendo, ele não é de comum acordo, assim, na comunidade acadêmica, não é todo mundo que gosta desse ensaio e do jeito que ele interpreta o trincamento, mas ele está aí, vem sendo bastante utilizado, principalmente em eventos, assim, em estudos que são publicados em eventos de grande representatividade, como, por exemplo, o TRB, nos Estados Unidos. E esse ensaio, eu até separei aqui umas amostrinhas de asfalto para mostrar. Esse ensaio, ele é feito nesse corpo de prova de asfalto, né, que tem o formato semicircular, como o nome do ensaio já diz, e ele é um ensaio de flexão. Então, eu tenho essa amostra de asfalto biapoiada, né, e aplico uma tensão aqui em cima nele e a trinca vai propagar por esse vinco aqui. Depois disso, eu segui também no doutorado, ainda analisando fadiga, e agora a gente vai colocar em prática no laboratório o ensaio FTD, fadiga tração direta, em amostras de pequena escala. Já foi feito por um outro aluno do laboratório o ensaio FTD em amostras grandes, né? E agora a gente vai tentar colocar em prática em amostras menores também para analisar a fadiga.
né? Dentro desses anos eu acabei dando aula, né? Fui professora substituta na Federal lá de Pelotas e depois fui dar aula na Ubra. Então, dando aula eu tive a oportunidade de ter contato com outras áreas que não só a infraestrutura, né? Por exemplo, segurança viária, mobilidade urbana, transporte e tráfego, né? Que são assuntos que andam juntos. Então, eu consegui abrir um pouco. Eu acho que o meu perfil como profissional, e eu falo isso porque de repente tem outros estudantes ouvindo, né, é sempre conciliar a teoria e a prática, né, no decorrer dos anos aí a gente encontra pessoas que gostam só da área acadêmica e também é bom, assim como tem aqueles que querem só a parte prática, execução de obra, tá no canteiro todos os dias, que também é bom, né, então tem uma gama grande de possibilidades dentro da área da pavimentação. E, bom, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção quando eu comecei a dar aula, que eu sempre no primeiro dia perguntava para os meus alunos, né, qual deles queria seguir no ramo da pavimentação. E de uma turma de 20, 25 alunos, se tivesse um, dois, eram muitos. E eu via que aquilo talvez não era por não gostar da área, mas era por não conhecer, né? E eles já estavam ali na fase final do curso, quase se formando nos últimos semestres. E, bom, não conheciam, né, essa área que tem tanta coisa para estudar, assim. Passando para isso, né, eu comecei a focar principalmente em asfalto, em pavimentos asfálticos, né? E eu até preparei uma colinha aqui para não esquecer de falar nada que eu queria compartilhar aqui com vocês. Então, de vez em quando eu vou olhar aqui para o lado para não esquecer nada. Mas, assim, por que a gente constrói pavimentos? Né? Uma questão, assim, parece tão simplória, mas dificilmente a gente para pensar nisso. Se a gente fosse colocar a demanda do tráfego, a carga, o volume, né, caminhões, carros, veículos de passeio, motocicletas, em cima de uma superfície como ela é, digamos assim, um solo, um gramado, né, será que o solo ele seria capaz de suportar todas essas cargas na intensidade que a gente exige, né, da mobilidade? Então a resposta é que possivelmente não. Ele se deformaria tanto que ele não seria capaz de absorver tantas cargas, né? E é aí que vem a construção dos pavimentos, que tem como objetivo a gente garantir a trafegabilidade, independente das condições climáticas, condições de contorno que existirem, garantindo segurança e conforto ao usuário, né? Quando o usuário ele não tem conforto para trafegar, não tem segurança, isso vai se refletir nos custos dele, né, em manutenção do veículo dele, em combustível, né, então realmente vai pesar no bolso dele. E no meio acadêmico a gente tem costume assim de dividir uma nomenclatura, né, dos pavimentos. A gente tem os pavimentos flexíveis, rígidos, semirrígidos, invertidos, que nada mais são do que a questão da distribuição das cargas sobre as camadas desses pavimentos, como é que as tensões, deformações, elas se distribuem na estrutura, ou a gente pode dividir e classificar os pavimentos em função dos materiais pelos quais eles são compostos, né? Por exemplo, um pavimento asfáltico, quando revestido com asfalto, ou com concreto asfáltico, melhor dizendo, um pavimento revestido por placas de concreto de cimento Portland, ou um pavimento intertravado, por exemplo, né? Existe uma nomenclatura a depender das tensões e dos materiais. Se eu falar aqui só sobre pavimento asfáltico, bom, aí a gente está falando de uma estrutura de diversas camadas, né? Revestimento, base, subbase, reforço do subleito, regularização, que não é uma camada estrutural, mas ela é uma camada que está ali para regularizar, nivelar, como o nome já diz, o subleito, quando ele não for tão nivelado assim. E em cima do subleito, que é aquela camada que a gente chega lá para construir a rodovia e ela já está lá, né? É em cima dela que a gente vai construir. Não necessariamente eu preciso ter todas essas camadas para constituir a estrutura do pavimento. Eu posso só ter revestimento, base, subleito, ou posso ter revestimento, base, subleito, né? Eu, como projetista, com os materiais que eu tenho, com os ensaios sobre esses materiais que eu tenho, é que vou determinar qual vai ser a estrutura do meu pavimento que eu vou colocar ali.
né? Tem várias soluções, né? Exatamente. Várias alternativas, né? Aí que tá, né? Não existe uma solução única, né? A gente, Uhum. como projetista, tem que definir qual é a situação mais econômica e que vai garantir tudo isso de trafegabilidade, conforto, segurança no decorrer da vida do projeto, que vai ser o quê? 10, 15, 20 anos, né? Também eu acho que Dependendo do pesa tipo e da também demanda do tráfego que tiver. a disponibilidade também da região, né? Também do material, né? Pesa um pouco disso Exatamente, na né? A gente escolha, não né? pode dar soluções assim que vão vir lá do outro lado do mundo, né? A gente tem que ter coisas ali ao nosso redor também, porque além dos custos do material em si, do valor daquele subsídio, também tem a questão do transporte. E acho que além Fundamental. disso, quando a gente está falando dos pavimentos asfálticos em si, tem muito a questão, assim, a gente está trabalhando com material derivado do petróleo. Por si só, ele já é um material caro. Então, tem que pensar muito nisso. A mistura asfáltica em si nada mais é do que agregados, né, pedras, digamos assim, o ligante asfáltico, ou betume, ou asfalto, e vazios, é uma união disso tudo. Então, a gente tem um método de dosagem, né, que a gente fala bastante no meio acadêmico, que o método de dosagem da mistura asfáltica, ele tem como objetivo dizer qual a proporção de agregados de material pétreo, né, eu vou ter para uma determinada quantidade de ligante asfáltico. Quanto de cada material eu preciso colocar. E aí no Brasil a gente utiliza a dosagem Marshall, que é uma dosagem que se caracteriza pela compactação por impacto, né? Então aqui também eu tenho outro corpo de prova aqui pequenininho, né? Ele é um corpo de prova cilíndrico. E o que acontece em laboratório é que a gente mistura, aqui eu tenho agregados, ligante asfáltico e os vazios, né? E a gente coloca isso num misturador, que parece mais uma batedeira, mistura ele ali na temperatura adequada e coloca num molde para ele ficar nesse formato cilíndrico aqui. A compactação por impacto quer dizer que eu vou pegar um soquete, um martelo grande e vou bater nessa amostra aqui, né, para ela se compactar e ficar no volume de vazios que eu preciso. Né? Uma mistura asfáltica ela não pode ser maciça, né, sem nada de vazios, ela tem que ter esses furinhos aqui. E, bom, no decorrer dos anos houve uma evolução bem grande dessa parte da dosagem. No Brasil ainda não, no Brasil segue mais no âmbito acadêmico, mas a questão da dosagem super PAVE, né, onde a compactação passou a não ser mais por impacto, mas sim por amassamento. Então eu também vou ter um molde, também vou colocar aquela mistura lá que eu misturei de pedras e ligante lá no misturador, vou colocar dentro do meu molde e ele vai girar em torno do próprio eixo e aí esses agregados eles vão se acomodando ali. Né? Essa evolução ela se deve principalmente porque por meio da dosagem Marshall, se percebeu lá nos Estados Unidos, as misturas elas estavam sendo dosadas com muito mais ligante do que o necessário. Então se percebeu que aquela quantidade, aquela compactação na dosagem Marshall, ela não estava refletindo exatamente o que acontecia no trecho. Né? Era como se o pavimento sofresse uma pós-compactação e aí aquele ligante que estava ali dentro da mistura, ele surgisse na superfície na forma de exudação. Então foi feito todo um estudo para mudança da metodologia, tanto que hoje quando a gente começa um estudo, a gente pensa assim, possivelmente uma mesma mistura que vai ser dosada pelo método Marshall vai dar mais ligante asfáltico do que uma dosada pelo método Super PAVE. Então esses são os dois métodos que a gente utiliza bastante lá no laboratório. Né? O objetivo dessa dosagem é a gente ter uma mistura trabalhável, eu não ter ela fluida demais, que quando eu colocar ela no trecho ela vai se esparramar toda, assim como eu não ter ela maçuda demais, a ponto que eu não consiga compactar ela. Ter uma mistura durável, ter uma mistura que vá corresponder bem aos principais tipos de danos que a gente tem nos pavimentos, que seria dano por fadiga ou deformação permanente. E é aí também que vem uma questão de nomenclatura. A gente fala em dosagem, a determinação de um teor ótimo de ligante. Né? Mas o questionamento é, teor ótimo para quê?
né? Aquele teor de uma mistura que é ótimo contra a deformação permanente pode não ser ótimo contra a fadiga, por exemplo, ou qualquer outro tipo de dano que a gente tem. Então, a gente costuma chamar mesmo de teor de projeto. Qual o teor de projeto daquela mistura? Eu acho que tem muito detalhe por trás que o pessoal na obra não sabe desses detalhes, né? Que nem você comentou com relação ao teor, né? Você pensa em teor ótimo para atingir a compactação, né? Mas na obra a gente não sabe todos esses detalhes que tem aí por trás das dosagens, né? Sim, e acho que uma coisa importante também de se ressaltar é a questão da temperatura, né? O ligante asfáltico ele é totalmente variável em função da temperatura. Então, por exemplo, assim, quando a gente está a baixas temperaturas, a gente se comporta como se fosse assim, meio elástico, né? Eu pegar uma mola, eu deformo a mola, ela vai e volta, vai e volta. Eu recupero todos os tipos de deformações que eu faço naquela mola. Agora, eu aumento muito a temperatura. Bom, aí a mistura asfáltica ela vai se comportar mais como viscosa, né? Eu vou solicitar ela, eu vou deformar ela e aquela deformação vai ficar. Agora não, eu estou numa temperatura intermediária. Bom, ele se comporta como material viscoelástico. Isso é uma coisa que a gente conversou, né? Como o asfalto em si ele se comporta em diferentes regiões do Brasil, né? Hoje aqui está muito frio. Lá no Nordeste pode ser que não esteja tão frio assim, e aí se comporta de uma maneira diferente. E a gente tem os mesmos métodos de dosagem, as mesmas normas a nível de DINIT, né, por exemplo, para esse país continental que a gente tem, né, que são realidades completamente diferentes, né? Exato, né? Então, agora o Medina ele está vindo bastante, né, que é um novo método de dimensionamento e bom, esse método ele vem para tentar, acho que aperfeiçoar, né, todas essas questões que já vêm sendo levantadas faz tempo. Esse método de dimensionamento que a gente utiliza, ele já é bem antigo, né, um método Murilo, que é um método excelente para o que se propôs no decorrer dos anos, né, ele é de extrema importância, assim, mas eu acho que o Medina ele vem para melhorar essas questões que já vêm sendo discutidas há bastante tempo, né? Já que a Luísa está falando de Medina, o Flávio está perguntando, esse novo método, ele já está sendo divulgado em redes sociais, né? Ele já é reconhecido por órgãos e autorizado para projetos? Ele já está pronto para ser usado em projetos ou ele ainda está em fase ainda de estudo, de adaptação? Que pé que está o Medina hoje? Pois é, até onde eu sabia, ele estava em fase de estudos, né? O DENIT estava colocando lá no... Pode ser que já tenha trocado, né? Posso estar enganada, mas até recentemente estava em fase de estudos. Se não me engano, estava até sendo colocado lá no site do DENIT, né? Para o pessoal dar uma olhada, acompanhar a evolução do método, né? Eu já vi também que tem um pessoal fazendo vários cursos aí sobre o Medina. Imagino que logo já vai dar para utilizar aí, mas não tenho bem certeza. Beleza. Luísa, com relação aos tipos de defeitos, né, já que você já comentou alguma coisa sobre os tipos de defeitos nos pavimentos, quais são os tipos mais comuns que você vê nos pavimentos asfálticos? Os pavimentos, os defeitos, desculpa, eles podem acontecer a curto prazo, digamos assim, né, por erros ou inadequações, quando a gente fala assim, erros de projeto, erros de dosagem, alguns falhas construtivas, falhas na escolha, né, do método de manutenção e conservação de pavimentos que já existem. Ou eles podem acontecer a médio e longo prazo, quando a gente está falando assim, um pavimento ele já está sendo submetido ao tráfego, ao clima, ao tempo, e aí começam a surgir os efeitos, assim, corriqueiros dos pavimentos, digamos assim, né? É muito difícil alguma estrutura, qualquer que seja, exposta à chuva, ao frio, ao vento, a cargas, não falhar, né? Não surgir nenhum tipo de dano ali. E acho que uma coisa bem importante de esclarecer também é que a gente tem no meio rodoviário dois tipos de avaliações, assim. A avaliação funcional e a avaliação estrutural. Então, quando a gente fala, elas andam juntas, obviamente, né? Essa separação é só a critério da nomenclatura mesmo, mas a avaliação funcional é quando a gente está falando em conforto e segurança. Quando o usuário está passando pela rodovia
O que ele sente quando está passando ali? Está confortável para ele andar? Está seguro para ele andar num dia de sol ou num dia de chuva, né? Como que o usuário se sente? Então, para avaliação funcional, a gente faz alguns tipos de levantamentos, como de índice de gravidade global, irregularidade longitudinal, levantamento visual contínuo, por exemplo, ou o valor de serventia atual, né? São alguns dos levantamentos. Ou seja, eu vejo como está a superfície do pavimento. Está com muitas trincas, não está? Em dia de chuva, tem chance de eu aquaplanar ou não? Quando eu faço uma avaliação estrutural, aí eu quero ver se os pavimentos eles são capazes de resistir às cargas que o tráfego está impondo a ele, né? Aí eu já faço avaliações destrutivas, quando eu abro trincheiras, que a gente chama, mas são buracos na via, né? Para eu ver ali dentro de um pavimento que já existe, quais são as camadas que tem ali, como tá essas camadas, se elas estão degradadas, se elas não estão. Ou então eu faço sondagens rotativas, por exemplo, onde eu tiro só uma amostra do revestimento para eu ver qual é a espessura, qual é o material, se já foi feito algum tipo de reforço ali, ou se ele está na estrutura original dele. Ou posso fazer também uma avaliação estrutural não destrutiva, por meio de um levantamento de deflexões. Então, posso usar um equipamento que a gente chama de FWD, ou posso usar uma viga BEM, que é uma, por exemplo, e só fazer medidas de deformação ali do pavimento. Mas voltando à questão dos defeitos que tu questionou, a gente tem na norma, né, catalogados vários tipos de defeitos na norma do DENIT, como por exemplo as fendas, que são subdivididas em fissuras ou trincas, né, a depender da abertura delas, se eu consigo enxergar olho nu, não consigo. E aí a gente tem trincas curtas, trincas longas, longitudinais ou transversais. Tem também a questão do afundamento, fundamento de trilha de roda. Às vezes tu tem um excesso de ligante asfáltico, por exemplo, né? E aquela mistura a altas temperaturas vai se tornando irregular, né? Afundando, como o nome já diz. Eu posso ter a questão do escorregamento, também por excesso de ligante asfáltico, por exemplo. Posso ter as corrugações, que são como se fossem rugas do pavimento, digamos assim, né? Onde eu tenho uma área de frenagem, aceleração, desaceleração. Ali esse pavimento ele vai sofrer um pouquinho mais e pode corrugar. Tem a questão dos remendos, quando mal feitos, também são assinalados lá na planilha do índice de gravidade global. O remendo também é um defeito, né, pela norma. E na Exato. prática também. Exato. Quando ele é mal feito, ele é um ponto de fragilidade ali do revestimento, né, que pode conduzir a outros efeitos mais graves. E aí também tem a questão das panelas, né, que já entrando aí na questão da fadiga das misturas asfálticas, a panela, ela é um estágio avançadíssimo ali do trincamento, né, quando já trincou, se interligou, subiu para a superfície do pavimento e já começam a se destacar placas, né, do revestimento, a gente tem a questão, o surgimento das panelas e dos buracos. Bom, aproveitando que eu entrei nesse assunto da fadiga, né, que era o tema aí dessa nossa conversa, eu estava pensando em como abordar o assunto, né? Acho que eu pensei em começar pelo critério mais simples, que é o conceito do dicionário, né? Os pavimentos, assim como qualquer pessoa que trabalha excessivamente, cansam, se sentem fatigadas, né? Quando o pavimento ele é solicitado repetidamente pelos esforços do tráfego, ele fica esgotado. Na faculdade, inclusive, a gente tem aquele exemplo clássico, né? Que eu peguei aqui para mostrar. A gente sempre fala o exemplo do pedaço de arame, né? Se eu faço a solicitação do arame e dobro, assim, eu estou aplicando nele cargas, estou deformando ele, mas ele não está rompendo. E quando eu falo rompendo, ele não se quebrou ao meio, né? Ele continua aqui, um pouquinho mais fraco do que antes, mas continua aqui. E a fadiga nos pavimentos, ela é a mesma coisa. O pavimento, ele sofre com a ação do tráfego, né? Ele dobra e volta, dobra e volta. Eu fiz aqui um exemplo que vocês vão achar lindos, que é esse aqui, ó. Eu tenho um pavimento, belíssimo um pavimento, ó.
E essa camadinha amarela que é meu revestimento asfáltico, né? Para baixo, aqui nesse verde, eu tenho base, subbase, qualquer tipo de camada que eu tiver, o revestimento asfáltico ele vai atuar dessa forma. Então, sem passagem de veículo nenhuma, ele vai estar normal, vai estar ali paradinho. Agora, se eu coloco a passagem de um veículo, sempre que passa uma roda, ele vai dobrar. E aí, eu vou ter aqui em vermelho essas tensões de tração aqui na fibra inferior da camada do revestimento. E aí, quando sair a roda, ele vai voltar ao normal. E aí vem a roda e acontece a mesma coisa, dobra e volta. Isso é a vida inteira dele, né? Então, a tendência é que vão surgindo fissuras aqui embaixo, né? Nessas setinhas em vermelho aqui, o pavimento Bob Esponja pode ser um nome ótimo. Vão surgindo trincas aqui que vão se interligando à medida que o pavimento é cada vez mais solicitado e elas vão subindo para a superfície, que é quando a gente consegue ver essas trincas. E se a gente não propõe nenhum tipo de intervenção ou qualquer outra solução de manutenção, a tendência é se agravar e chegar nas panelas, né? A fadiga é como se ela fosse uma mudança na estrutura interna no material. Cada vez ele vai se enfraquecendo mais. É como, por exemplo, assim, a gente tem uma infiltração em casa. A tendência é a água sempre passar pelo caminho mais fácil. E nas trincas é a mesma coisa, né? Se tu olhar pela percepção da mecânica da fratura, o que a mecânica da fratura considera? Que os materiais, eles já vêm, os materiais asfálticos, as misturas já vêm inerentemente com falhas. Os vazios na mistura asfáltica são falhas, são pontos frágeis, né, por onde podem surgir trincas quando o material é solicitado. E então a fadiga é isso, né, é o cansaço do material e ele acaba por romper, quando ele já não atende mais as cargas às quais ele é solicitado. E aí existem alguns ensaios que a gente pode utilizar para avaliar a fadiga, né? Também são processos que ao longo do tempo vêm se modificando, se aperfeiçoando cada vez mais. E, bom, eu posso começar citando um deles, por exemplo, o ensaio de fadiga por compressão diametral, que é um ensaio bem comum, inclusive o Medina vai fazer uso desse ensaio. E os ensaios da fadiga, eles seguem sempre mais ou menos o mesmo princípio, né? A ideia é sempre reproduzir o que acontece em campo. Então, em laboratório também, eu solicito repetidamente, com aplicações de carga, a minha amostra, para ver qual o número de repetições necessárias para romper a minha amostra. E aí, com base nas normas e nas teorias, a gente tem o que se chamam de critérios de ruptura, né, que eu considero, aqui rompeu o meu material, ele chegou no limite dele. O ensaio de fadiga por compressão diametral também ele é feito num corpo de prova como esse aqui, né, que eu mostrei antes, e a gente faz esse ensaio no mesmo equipamento onde eu faço o ensaio de módulo de resiliência. Então eu vou aplicar pulsos de carga nessa minha amostra aqui, ele é chamado um ensaio de tração indireta. E ele é indireta porque, em vez de eu aplicar tração nele imediatamente, o que acontece é que eu aplico compressão. E aí, indiretamente, ele vai sofrer tração também. Eu aplico uma carga embaixo e uma carga em cima nele, como se eu amassasse ele. E aí, aqui no meio, é que vão surgir as tensões de tração e aí ele vai romper. Então, eu aplico 0,1 segundos, impulso de carga, 0,9 segundos de repouso, 0,1 de carga, 0,9 de repouso. Esse intervalo de repouso é como se fosse equivalente à passagem de um veículo. Então, eu aplico, paro, aplico, paro, aplico, paro. Outro exemplo de ensaio que eu teria seria o de fadiga em amostras trapezoidais. Eu sei que ele foi desenvolvido na França. Então, é uma amostra de mistura asfáltica que é na forma de um trapézio, né? E essa maior dimensão do trapézio, ela é engastada. E lá na ponta do trapézio, ela sofre com a flexão, né, com a solicitação da carga. Ainda tem a flexão em viga a 4 pontos, né, que a gente faz o ensaio em vigotas. Vigotas tipo essa régua aqui, ela é biapoiada. E aqui no meio, ela vai sofrer com a aplicação de carga. Também é uma opção. O que tem, né, desses ensaios de compressão diametral e vigas
de desvantagens. Eu diria que algumas das desvantagens seria a questão da quantidade de amostras. Para eu caracterizar uma mistura pelo ensaio de compressão diametral, por exemplo, eu precisaria de 12 amostras dessa daqui. Vigotas, eu precisaria de 9 vigotas. Isso falando assim, se não der nada de errado, né? Porque muitas vezes a gente molda isso aqui em laboratório e não pode utilizar porque não se encaixou no volume de vazios ou porque deu qualquer outro problema e aí tu tem que refazer as amostras e fazer o ensaio de novo. Ou tem algum problema no próprio desenvolvimento ali do ensaio, também tem que refazer. E, por fim, o ensaio de fadiga tração direta, né, que é um ensaio que eu vou utilizar na minha tese de doutorado agora. Esse ensaio, ele já existe aqui no laboratório de pavimentação da URGS, foi desenvolvido e colocado para funcionar em outra dissertação, outro estudo ali. E a gente faz uso de um corpo de prova nessas dimensões aqui, ó. Ele é um corpo de prova maior, tem 10 centímetros de diâmetro e 13 de altura. Ele vem se destacando muito, esse ensaio, ao longo dos anos, porque, diferente desses outros, onde a gente tem uma distribuição de tensões heterogênea, ou eu aplico uma tensão de compressão para adquirir tração, que é o princípio da fadiga, nesse ensaio aqui, por ele ser tração-compressão, eu aperto ele em cima, embaixo, eu tenho uma distribuição homogênea de tensões. E isso facilita bastante porque reproduz, na essência, né, o mais próximo do que acontece na realidade. Uma desvantagem desse ensaio, que eu diria, seria o tamanho da amostra, né? Ela é uma amostra grande, digamos assim. Por ter 10 centímetros de diâmetro, a gente já pode pensar que dificilmente vou conseguir extrair isso de campo, ou melhor, nem sempre vou conseguir, né? Existem pavimentos que são espessos, assim, mas a gente também encontra pavimentos que têm 5 centímetros de espessura o revestimento, e aí eu já não consigo mais extrair amostras, né? A ideia de trabalhar em laboratório é sempre se aproximar ao máximo de campo, né? Então, se eu não consigo extrair amostras de campo, como eu consigo no caso das vigotas, ou como eu consigo no caso da compressão diametral, inviabiliza bastante a utilização do ensaio. Aí é que veio um ponto positivo do ensaio FTD, que foi em 2009, se não me engano, os pesquisadores sugeriram a utilização de amostras menores para esse ensaio. E aí são amostras de 38 milímetros de diâmetro por 110 de altura. Eu não tenho essa amostra aqui comigo, mas eu fiz um corpo de prova pequenininho, só para a gente conseguir comparar, né? Então, olha, eu tenho um corpo de prova grandão, assim, que vai um monte de material, que às vezes eu nem consigo extrair do trecho, por um pequenininho que eu consigo extrair e manusear com maior facilidade. Outro ponto positivo da utilização do ensaio de fadiga tração direta, além da distribuição de tensões ser bem mais simples, é a questão da rapidez do ensaio, né? Se eu uso uma amostra pequenininha, assim, eu consigo, sei lá, com 3 amostras desse tamanho, caracterizar uma mistura em relação à fadiga, e dando tudo certo, consigo fazer isso em 3 dias, mais ou menos, se isso não der errado. Então, comparando aos 2 meses que eu levaria para fazer compressão diametral, ou 1 mês, em menos de uma semana, eu já teria uma mistura caracterizada. Outro ponto positivo que eu salientaria em relação ao ensaio de fadiga tração direta é a associação com a mecânica do dano contínuo viscoelástico, né? Sem entrar muito nesse assunto, mas a ideia da viscoelasticidade, da mecânica do dano contínuo, é a gente conseguir fazer a análise da mistura independente da temperatura, independente da frequência de carregamento, do histórico de tensões. É analisar a mistura na sua essência, no que ela é, independente da situação em que ela vai estar. E isso é uma coisa que os outros ensaios eles dificultam muito, porque eles ficam bastante em função do número de repetições de aplicação de carga. Enquanto que essa possibilidade de analisar pela mecânica do dano contínuo, ela vê a mistura asfáltica de uma outra forma, né? Como ela realmente é na realidade. A Andressa está perguntando, existe alguma forma de prever essa fadiga pela tração na face inferior e realizar manutenção antes que seja visível na superfície? Tem.
Pois é, a gente faz bastante uso da análise mecanística da estrutura. É difícil não, a gente tem que ver a estrutura do pavimento como o conjunto de camadas que ela é. Então não tem como eu pegar isoladamente o revestimento e olhar só para ele e dizer que a fadiga vai se manifestar de tal maneira. Não, tem que ver ele com a base que ele tem, se é uma base granular, se é uma base cimentada, com a subbase que ele tem, se é que vai ter. E aí a gente tem programas computacionais, né, onde a gente pode colocar ali as características daquela mistura, daquela estrutura, juntamente com o tráfego, a carga que solicita aquele pavimento, né, e ter uma ideia da distribuição de tensões e deformações entre essas camadas que vão trabalhar juntas ali. Acho que essa seria uma forma da gente identificar essas tensões. Luísa, eu queria que você falasse um pouquinho lá sobre a universidade, né? Lá tem mestrado, doutorado, tem... O que tem tanto lá de bom lá? Bom, a equipe do laboratório do Lapave é maravilhosa, né? É uma equipe bem unida, se ajuda muito, e acho que esse é um dos principais pontos, né, do laboratório. Mas o programa de pós em si, quando eu fiz o meu mestrado, ele era um programa de pós-graduação em engenharia civil, e depois se desmembrou, e aí passou a ser um programa de pós-graduação em engenharia civil, construção e infraestrutura. Então focou um pouquinho mais, nichou um pouquinho mais. Ele é um laboratório muito bem equipado, né? Quem quiser conhecer também um pouquinho mais, a gente tem o site do PPGCI, que é a sigla da pós, pode procurar, da URGS, e lá diz todas as áreas de atuação. Então tem pesquisa de fadiga como a minha, tem pesquisas de deformação permanente, pesquisa com material reciclado, né, para emprego em pavimentação. Já teve pesquisa sobre healing, né, que seria a capacidade do material asfáltico se recuperar depois de sofridas as tensões. E, bom, tem o simulador de tráfego também. Não são todas as universidades do Brasil que tem, a gente tem um simulador de tráfego. Eu convidaria bastante o pessoal a dar uma olhadinha no site. O laboratório é bem legal. A gente tem pesquisas também que são publicadas lá nesse site, as pesquisas que estão em andamento, e também tem a página no Instagram do Lapave, onde são colocadas aí, seguido o pessoal está postando as pesquisas que estão sendo feitas, ou alguns artigos que a gente acaba publicando, também tem ali. Lucas está perguntando, né, como você comentou do Medina, existe vantagem no uso dele para a manutenção do pavimento? Olha, essa pergunta eu vou ficar devendo a resposta. Eu acho que o Medina, ele merece uma live só para ele, sabe? Porque tem tanta coisa para abordar sobre o Medina, que inclusive eu vou querer assistir essa live para me atualizar um pouquinho melhor sobre o método. Mas eu não sei dizer em relação à manutenção dos pavimentos. Eu imagino que dê para entregar, né? Porque a gente consegue também fazer essa análise mecanística lá. Talvez seja um meio de utilizar. Sim, tem bastante coisa nova surgindo aí, né, com o Medina, mas acredito que o Medina é um método já muito bem mais preparado, né, mais moderno, né, para fazer um pavimento já que com certeza seja mais durável, né? Então, exato, exatamente. Que, com certeza os pavimentos projetados pelo Medina, eles vão ter uma qualidade superior aí ao que a gente tem hoje no mercado, né? Exato. Não, já é um método que vem sendo estudado há bastante tempo para ser colocado em prática, né? E por mais que aqui eu tenha citado vários ensaios, ensaios muito mais modernos, ou que eu consigo fazer a análise deles muito mais rápido do que os ensaios como compressão diametral, por exemplo, que é o empregado pelo Medina, não teria como método sugerir essas inovações aí. Não teria como todos os laboratórios que têm esses ensaios mais avançados absorver a demanda de ensaios que surgiria para o dimensionamento desses novos pavimentos, né? Então, acho que dentro do possível, ele foi muito bem elaborado e constituído ali como o órgão conseguiu, né? Eu estou curiosa até para saber mais sobre o método também. A gente tem mais uma pergunta. Saindo um pouco do assunto de fadiga, o ensaio de fratura SCB, você mexeu com ele no seu mestrado, certo? Consegue dar uma passada rápida
sobre a produção dos corpos de prova? Alguma dica? Sim, o ensaio de fratura SCB, para quem não conhece o ensaio, o SCB vem de Semicircular Bending, né, que é flexão de amostra semicircular. Então, essa amostra aqui, por exemplo, eu cheguei nela porque eu moldei um corpo de prova cilíndrico com 150 milímetros de diâmetro e, se não me engano, 170 milímetros de altura. De uma amostra grande, cilíndrica, eu consigo tirar 4 dessas semicirculares. Né? Quem mandou essa pergunta e quiser talvez entrar em contato, se eu puder ajudar também, passar algum material, pode me contatar depois. Mas eu acho que a dica que eu daria para quem está tentando colocar esse ensaio em prática é ter uma boa serra, porque é bem difícil serrar esse material a ponto dele não ficar com nenhuma ranhura, ficar lisinho assim. A serra que tu faz os cortes grandes, assim, essa planície, essa aqui, não é a mesma que tu vai fazer esse vinco pequenininho que tem aqui no meio. Eu preciso de uma serra bem mais fina. Isso também foi uma dificuldade que eu encontrei. E outra coisa, outra dica que eu daria é sempre moldar os corpos de prova grandes que tu vai depois serrar com volume de vazios maior do que aquele que tu quer. Então, se por exemplo eu quero essa amostra aqui com volume de vazios de 4%, eu vou ter que moldar meu corpo de prova cilíndrico grande com 6%, 7%, por exemplo. Porque se eu moldar o corpo de prova grande com 4% de vazios, é possível que esse aqui saia com 2, 2,5%, e aí eu não vou conseguir ensaiar ele. Né? Isso, assim, eu vi na prática, não pensei antes, mas faz todo sentido, né? Porque quando a gente faz a compactação num corpo de prova, a tendência é que mais para as extremidades ele tenha um volume de vazios maior e mais para o núcleo, para o centro, né? Ele tem um volume de vazios menor. Mas também é muito tentativa e erro. Eu perdi muitas amostras para conseguir chegar nessa daqui. Legal. Luísa, você tem alguma consideração final? A gente já está com o tempo já meio estourado. Tem mais alguma coisa que você quer comentar? Eu acho que eu agradeço mais uma vez o convite, né? Espero que as pessoas que assistiram a live e as que vão assistir depois, não sei se vai ficar gravada essa live. Vai ficar então, gravado. que se sintam, ótimo, que se sintam incentivadas a ir para o ramo da pavimentação, né? O pessoal que está fazendo engenharia civil, que abra a cabeça para entrar nessas novas áreas aí, a área da pavimentação. Eu sou suspeita para falar, tu também suspeito, mas é uma área incrível, né? E eu fico muito feliz de estar fazendo parte aqui dessa primeira live, dividir um pouquinho que eu já estudei. E para quem se sentir interessado, quiser conhecer mais o laboratório, mais a minha pesquisa, eu fico aí aberta a entrar em contato, né, pelo Instagram, e fico à disposição aí. Agradeço o convite mais uma vez. Legal, então pessoal, vai ficar gravado aí essa live, né, para quem quiser rever. Quem ainda tiver alguma dúvida, alguma questão aí para a Luísa, pode mandar, né, as perguntas lá para ela, ou pode mandar para a gente aqui, comentar aqui embaixo que a gente repassa lá para elas, tá? Só lembrando aqui que os nossos conteúdos, eles estão aqui no Instagram, né, estão também lá no Facebook, no YouTube. A gente vai fazer de tudo para tentar editar essa live e colocar nas outras mídias também, né, porque a gente achou difícil fazer a live ao mesmo tempo nos outros canais, pela questão da convidada ilustre, né? Então a gente vai tentar editar e subir lá nos outros canais também. E lembrando que, além das lives e dos vídeos, a gente também está com os podcasts. A gente está já com vários podcasts já que subiram nas principais plataformas de podcast, além das mídias sociais. E também temos o canal no Telegram. Lá no canal do Telegram, geralmente 1 ou 2 dias depois da live, eu coloco lá um áudio em resumo, né, do que aconteceu lá na live. Então esse áudio logo já vai subir lá para o canal do Telegram. E a gente tem um arquivinho de PDF também, é algo simples, mas que ilustra muito bem essa parte do ensaio, né, que foi feito lá pelo pessoal lá do laboratório, né, que nos passou esse arquivo. E a gente vai disponibilizar lá no nosso canal do Telegram. E lembrando também, quem quiser o e-book, né, o nosso e-book Como Preparar uma Obra de Pavimentação, é só mandar um direct aí ao final da live que a gente manda para
para vocês o link para baixar o nosso primeiro e-book aqui do nosso canal. Ok? Então, Luísa, muito obrigado, parabéns pela aula aí, né, que a gente teve aí essa noite. Muito obrigado pela presença de todo mundo aí, cada um que participou. Beleza? Feito, Obrigado, pessoal. obrigada. Obrigado, Tchau, até a Luísa. Até próxima. mais.